Boa tarde a todos. É com maior gosto que, em nome da AEM, vos dou as boas-vindas à conferência O Propósito Empresarial, a evolução do governo das sociedades, e que cumprimento todos os presentes, naturalmente com uma saudação muito especial para os representantes das empresas associadas da AEM que aqui nos acompanham, agradecendo a participação de todos. Esta sessão integra o ciclo de 7 conferências que a AEM organiza no âmbito do programa das comemorações do seu 10º aniversário, sob o mote Reimaginar o Mercado, um conjunto de sessões dirigidas às empresas associadas da AEM e aos seus representantes, mas igualmente aberta a toda a comunidade do nosso mercado de capitais e a um público especializado que acompanha de forma muito próxima as nossas iniciativas, os temas do mercado e a evolução da economia, tanto portuguesa como europeia. Este ciclo de conferências assenta em duas ideias fundamentais: o papel central da AEM na disseminação de conhecimento e informação e o seu contributo para o bom desenvolvimento do mercado de capitais em Portugal, e a cooperação com outras entidades e instituições que nos parece imprescindível para esse bom desenvolvimento. Em sessões anteriores contámos com a cooperação e parcerias que muito nos honram, nomeadamente com o Governo de Portugal, a CMVM e com a Euronext Lisbon, e nesta tarde o IPCG e o Governance Lab juntam-se à AEM para uma reflexão sobre temas prementes do Governo das Sociedades, pelo que agradecemos a ambos a disponibilidade e a forma empenhada como de imediato aceitaram o nosso convite para participar nesta conferência. O tema do propósito empresarial ganhou atualidade com a posição adotada pela Business Roundtable em defesa da governação societária, conduzida em benefício de todos os stakeholders e não apenas dos shareholders. Apesar de não ser novo, o tema do propósito, em articulação com o tema do governo das sociedades, tem merecido aprofundada atenção da AEM e pareceu-nos importante incluí-lo neste ciclo de conferências, que tem como propósito fundamental identificar as principais tendências e as temáticas essenciais que vão marcar o futuro do mercado de capitais português e os principais desafios para as sociedades cotadas. A reflexão a realizar não é exclusivamente teórica, já que a coincidência temporal do incremento de políticas públicas, de sustentabilidade e de tentativas de reinvenção do sistema da economia de mercado, em simultâneo com a persistência da pandemia Covid-19 e dos seus efeitos sociais e económicos, confere um caráter eminentemente prático à reflexão sobre o propósito, sobre a sustentabilidade e, em particular, às respectivas implicações em matéria de governo das sociedades. Portanto, este é o ponto de partida para a nossa reflexão desta tarde, a qual conta com um primeiro painel de intervenções de abertura, constituído pelo Dr. Alexandre Lucenival, administrador do BPI e membro da direção da AEM, pelo Dr. Duarte Calheiros, presidente do Conselho Fiscal da AEM e membro da direção do IPCG, pela professora Ana Prestrelo de Oliveira, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e membro do Governance Lab. Todos cumprimento, bem como os oradores que compõem o segundo painel de intervenções de fundo, o Dr. Paulo Câmara, Managing Partner da Cérvulo e coordenador do Governance Lab, o professor Rui Pereira Dias, professor da Faculdade de Direito da Faculdade de Coimbra e diretor executivo da CAM do IPCG, e pelo Dr. Abel Sequeira Ferreira, membro da direção e diretor executivo da AEM. E sem acaso, todos os intervenientes desta sessão estão também diretamente ligados ao processo de aplicação, interpretação, monitorização e revisão do Código de Governo das Sociedades, processo que reflete bem a cooperação cotidiana entre a AEM, o IPCG e o Governance Lab. A todos desejo uma excelente conferência e aproveito para pedir à nossa audiência que coloque as questões que possam ter no chat Q&A aqui do Zoom, indicando o orador ou os oradores a quem se destina a vossa questão, para na parte final da sessão as mesmas serem endereçadas ao painel. Muito obrigada a todos e, sem mais demoras, passo então a palavra ao membro da direção da AEM, Dr. Alexandre Lucenival, para a primeira intervenção desta tarde. Obrigada. Muito boa tarde a todos. É com muito gosto que estou já a abrir a conferência designada pelo Propósito Empresarial e Evolução do Governo das Sociedades, que, como foi referido, se insere no ciclo de comemoração dos 10 anos da AEM. Eu faço esta minha intervenção em nome da direção da AEM, enquanto membro da mesma, e na impossibilidade do engenheiro Carlos Gomes da Silva estar presente.
Engenheiro Carlos Gomes da Silva, a quem queria deixar aqui um abraço a mim. Para esta conferência, que incide especificamente sobre temáticas do governo das sociedades, nós convidámos para se juntarem a nós, como foi referido, o IPCG e o Governance Lab. Juntamos assim, no mesmo evento, julgo que pela primeira vez, a intervenção das 3 organizações privadas que, na nossa perspectiva, mais têm contribuído para a evolução do governo das sociedades em Portugal. E, na verdade, a coincidência destas 3 entidades nesta conferência mais não faz do que espelhar um exemplo importante da cooperação cotidiana que já existe na prática e com muitos bons resultados e que, por essa razão, merece pública expressão e reconhecimento. Simultaneamente, a intervenção conjunta da AEM, do IPCG e do Governance Lab nesta conferência também testemunha, a meu ver, a maturidade do estado da arte do Corporate Governance em Portugal, que é muito assente no relacionamento entre estas entidades e na reflexão e trabalho que cada uma delas tem vindo a desenvolver de acordo com os papéis complementares que cada uma desempenha. Nestes termos, gostaria de cumprimentar especialmente a professora Ana Pestrelo de Oliveira e o Dr. Duarte Calheiros, que são respectivamente membro do Governance Lab e membro da direção do IPCG, e com quem tenho o imenso gosto de partilhar o ato de abertura desta conferência. Cumprimento também o Dr. Paulo Câmara, o professor Rui Pereira Dias e o nosso diretor executivo, a doutora Abel Ferreira, felicitando-os desde já pelas excelentes intervenções que irão fazer a seguir a esta sessão de abertura. Eu gostava de deixar pequenas palavras sobre o nosso tema, que é um tema simultaneamente muito importante e atual. Importante porque tem a ver com o propósito das empresas, ou visto mesmo pelo prisma da principal forma jurídica das empresas, as sociedades, com o que se deve considerar o propósito das sociedades, ou ainda, pelo menos para alguns, o interesse social. O propósito das sociedades é o aspecto central daquilo que nós designamos pelo governo das sociedades, pois é em função dele que se pode aferir aquilo que nós designamos por o bom ou o mau governo societário. E, portanto, é em função deste propósito que depois se definem os princípios orientadores nesta matéria. Ou seja, o propósito empresarial é, neste sentido, o fundamento e o critério do corporate governance. O tema é também muito atual, porque, embora o propósito empresarial seja algo que está em permanente discussão e evolução, tivemos, como foi referido no início desta conferência, em agosto de 2019, uma evolução muito relevante. Um novo statement sobre o propósito empresarial feito pela Business Roundtable americana, como sabem, uma associação formada por CEOs das principais empresas americanas e que, por se afastar bastante do statement inicial, de 97, veio reacender e dar um novo fogo ao debate sobre o assunto. E eu juntava algumas palavras sobre este ponto, no fundo, sobre este debate suscitado pela Business Roundtable. E gostava de referir ao seguinte: as sociedades comerciais têm na sua base empresas, as sociedades comerciais são as estruturas jurídicas das empresas. E as empresas evoluem constantemente, evoluem com mudança ao nível dos fatores de produção, da tecnologia, da mentalidade das pessoas, evoluem, enfim, a resultado de mudanças que a sociedade, que a comunidade humana vai sofrendo, mudanças essas que, no fenómeno de interação, a própria alteração das empresas também induz. É por isso normal que o que se entende dever ser o propósito empresarial também mude. Mas o meu ponto é que as mudanças não são necessariamente sempre positivas e é por isso muito importante discuti-las. E este debate, eu creio, é um contributo relevante para a discussão da tendência de mudança a que se assiste quanto ao propósito empresarial. Reparem, no statement da Business Roundtable, e mais em geral, se quiser, no movimento de responsabilidade social das empresas, há aspectos que parecem pacíficos. Um exemplo é a preocupação com a criação de valor no longo prazo. E a propósito deste aspecto, eu não queria passar sem lembrar uma proposta que a AEM apresentou, no sentido da previsão explícita na lei da possibilidade de existência de ações de lealdade, e que seria muito bom que fosse aproveitada e aprovada pelo Poder Legislativo. Mas, para além destes aspectos mais pacíficos, também é claro no statement da Business Roundtable que há aspectos com que não se parece preocupar, como
que eu saliento a remuneração dos CEOs e o gap entre essa remuneração e a dos demais colaboradores das empresas. O que não é de estranhar, porque o statement é feito por CEOs. Mas o que me parece mais importante aqui sublinhar, e que a recente declaração do Business Roundtable vem acentuar, é um movimento ou a tendência que está em cima da mesa. E que é um movimento no sentido de reconhecer que o propósito das sociedades não é apenas, nem primacialmente, do interesse dos sócios e valorização da sua participação, mas é também o dos outros sujeitos que se relacionam com a sociedade. Os clientes, empregados, fornecedores e a globalidade da comunidade em que a sociedade se insere. E neste aspecto o statement é claríssimo. Diz que todos e cada um destes stakeholders são essenciais e, ponto que eu sublinho, o compromisso da empresa deve ser o de trazer ou entregar valor para todos eles. Este movimento, diria, não é novo na Europa, em concreto em Portugal, onde o Código das Sociedades Comerciais contém, salvo erro, desde 2006, uma disposição, o artigo 64, de onde decorre que a conduta dos administradores se deve conformar de modo a ter em conta outros interesses que não só o dos sócios. E é preciso dizer que o governo das sociedades sempre foi visto como não se vendo reduzir a uma dimensão puramente privada, no sentido em que a sociedade e o seu governo só interessam aos sócios que poderiam, a seu belo prazer, dela dispor como quisessem. A existência, eu diria desde sempre, de regras legais imperativas sobre a organização das sociedades está aí para o provar. Mas a tendência de que falamos, esta afirmação dos interesses extra-sócios no âmbito do propósito empresarial, tende claramente a acentuar-se e a tornar-se cada vez mais intensa. E este é o ponto que aqui estou a sublinhar. E vão nesse sentido, desde logo este statement que temos aqui já referido várias vezes, mas, por exemplo, também o alargamento da previsão da possibilidade da existência daquilo que nos Estados Unidos são chamados as Public Benefit Corporations, mas também um movimento no sentido da afirmação da responsabilidade social das empresas e que tem várias traduções, mas que também sublinho, a imposição em Portugal, a partir de 2017, de obrigações em matéria de reporting sobre sustentabilidade, as chamadas demonstrações não financeiras, a imposição da consideração de fatores ESG nos produtos financeiros, o que por arrastamento significa em toda a atividade económica, e mais recentemente, ontem, por exemplo, a abertura de uma consulta pública sobre um projeto de diretiva que pretende, em termos simples, obrigar as empresas a conduzirem exercícios de due diligence na sua cadeia de valor em matéria de direitos humanos, ambiente e governance. E, portanto, o ponto é aqui, e acho que cabe perguntar, se esta tendência é uma boa tendência, é uma evolução no bom sentido. Quanto aos interesses que se pretende que sejam perseguidos, a consideração do interesse de todos os envolvidos na empresa, melhor ambiente, fatores sociais e de governo, parece-me que sim, é claramente louvável que sejam perseguidos. A questão é saber se a melhor forma de os perseguir é esta de redefinir o propósito das sociedades e alguns dos seus corolários, designadamente a imposição de uma multiplicidade de deveres de documentação e reporte às empresas. Porque o ponto é que a inclusão destes outros interesses, seja de interesses de outros agentes privados que se relacionam com a sociedade, seja mesmo de interesses públicos, no propósito da sociedade, e reparem que não estou aqui a discutir a questão se isto é feito por hard law, soft law, ou como no Business Roundtable, no teor mais proclamatório. O ponto, eu dizia, é que a inclusão destes outros interesses no propósito empresarial implica que a empresa tenha de adotar condutas que envolvem custos, que de outra forma não suportaria. Estes custos extras são suportados pelos sócios, que é quem arrisca o capital e permite que a empresa funcione. É certo que se pode dizer que todos os stakeholders arriscam alguma coisa na empresa. O trabalhador aposta uma das suas dimensões mais relevantes da sua vida, o cliente a expectativa de satisfazer as suas necessidades, etc. Mas estes fazem-no num plano diferente. É que são os sócios que estão nas agendas das empresas. Sem sócios e o capital que aportam, não há empresas. A questão que este alargamento do propósito empresarial coloca, a meu ver, é então a de saber se o pêndulo não está a afastar-se demasiado do que é uma solução equilibrada. Se o balanço de interesses que está a ser adotado é o correto. Ou seja, se esta tendência não está a criar custos que tornam a empresa não rentável. Ou ainda, se quiserem, vista a questão de outro ponto de vista, se não se estão a colocar a cargo dos sócios e das suas empresas custos que, pelo menos em parte, deveriam ser da comunidade em geral. Porque se assim for, este movimento de alargamento do propósito empresarial, que ainda para mais não é mundial e não resulta no estabelecimento de um level playing field,
Se assim for, arrisca-se a ser contraproducente. Pode revelar-se algo que conduz à menor rentabilidade das empresas, à consequente menor capacidade de atração de capital pelas mesmas e, no limite, à sua morte. É tudo isto, portanto, que está em discussão quando discutimos o propósito empresarial. E não é pouco. Num certo sentido, e eu estou consciente que estou a carregar aqui um pouco as cores, trata-se, no limite, de um tema de vida ou morte das empresas. É por isso que este debate é tão interessante e espero que seja muito interessante para todos os presentes. Muito obrigado. Muito obrigada. Passamos então a palavra ao Dr. Duarte Calheiros. Muito obrigado, Matilde. Eu estou aqui com o maior gosto. Na realidade, eu estive na Gênese, quando a criação da AIM, participei ativamente das reuniões iniciais. Só para dizer é que, infelizmente, já passaram 10 anos desde então. Preferia que tivessem passado um bocadinho mais devagar. Mas, nesse sentido, eu saudava aqui especialmente o Alexandre Seneval e o Abel Sequeira Ferreira, na qualidade de diretores da AIM, pelo convite também que fizeram ao IPCG para participar, para se associar a este evento, e de quem agradeço em nome da direção, e saúdo também o Paulo Câmara, do Governance Lab, aqui nosso companheiro nesta conferência e nesta caminhada que temos feito e onde nos cruzamos permanentemente ou constantemente nestes temas. Mas, na realidade, eu sinto-me como uma ave rara nesta conferência, rodeado de juristas, em que só estou presente por uma grande deferência da parte do Abel Sequeira Ferreira, a quem agradeço, muito sensibilizado ao convite que me fez. Espero de vocês todos uma grande tolerância pela minha participação, quer dos oradores, quer de quem nos está a ouvir. Mas, dito isto e dadas as minhas limitações jurídicas, optei por, nesta minha intervenção, relembrar um pouco o que se passou até hoje relacionado com o Código de Governo das Sociedades do Instituto Português de Corporate Governance, que, por simplificação, passarei a designar por CGS e IPCG. Em 2013, quando a realização do evento comemorativo do 10º aniversário do IPCG, o então presidente do Conselho de Administração da CMVM, o Dr. Carlos Tavares, manifestou publicamente a vontade que a sociedade civil, via IPCG, elaborasse e fizesse aprovar e, a partir daí, passasse a acompanhar e monitorizar um código de governo societário que era até então, e como todos sabemos, de responsabilidade da CMVM. Era, creio, a primeira iniciativa de autorregulação em temas como este no nosso país. No seguimento daquela afirmação, seguiu-se um muito longo processo de interação com os atores mais relevantes, do regulador aos emitentes e à sua associação representativa, a AEM, passando pelos investidores e demais interessados no tema do governo societário, havendo ainda lugar a uma consulta pública que foram conduzidos naturalmente a sucessivos ajustamentos do CGS. Finalmente, em dezembro de 2017, a CMVM, agora já sob a égide da doutora Gabriela Figueiredo Dias, cujo empenho e determinação foram decisivos, e o IPCG, a CMVM e o IPCG celebraram um protocolo que concretizou a mudança de paradigma de um CGS de reguladora para um CGS proveniente da esfera da autorregulação. Tornava-se agora necessário implementar a prática do acompanhamento e monitorização do novo CGS do IPCG. No âmbito do IPCG, que relembro, é uma entidade sem fins lucrativos, no qual toda a sua direção trabalha em regime pro bono, criou uma pequena estrutura para fazer o referido acompanhamento e monitorização do novo código. Para esse fim, e nos termos do protocolo então assinado entre o IPCG e a AIM, que resultou do consenso então conseguido, foi constituída uma comissão de acompanhamento e monitorização que, como o nome diz, supervisiona todo este processo do CGS. E, dependente dela, uma comissão executiva, à qual eu próprio presido em representação do IPCG e na qual estou acompanhado pelo Abel Sequeira Ferreira em representação da AIM. Para esta comissão executiva, convidámos na ocasião, também por consenso, o Rui Pereira Dias como diretor executivo e duas juristas, a Mafalda de Sá e a Inês Serrano de Matos, tendo em 2020 esta equipa sido complementada por 4 jovens juristas para apoio técnico aos trabalhos. Basicamente,
É esta equipa que faz todo o trabalho de monitorização do código. Fez no primeiro ano de atividade, em 2019, em relação ao exercício 2018, e no ano passado, em relação ao exercício 2019. No essencial, esta comissão concretizou os objetivos a que se propôs. Em particular, foram monitorizadas todas as empresas emitentes, cotadas ou não, que adotaram o Código de Governo das Sociedades do IPCG. Reunimos presencialmente em 2019, online em 2020. Eu próprio estive presente em diversas reuniões com todas as empresas que nos solicitaram. Foi possível, com todas elas, analisar, discutir, procurar esclarecer as situações resultantes da monitorização efetuada. Apresentámos publicamente em dezembro de 2019 os resultados desta monitorização em relação ao exercício 2018. E em 2020 e em novembro de 2020, antecipando em cerca de um mês essa divulgação, os resultados referentes ao exercício 2019. Eu participei deste processo mesmo antes da sua existência e presido desde a sua constituição à Comissão Executiva de Acompanhamento e Monitorização, na qual tenho contado desde o primeiro momento com o enorme apoio do Abel Sequeira Ferreira, cujo comentário criativo, mas também crítico, e não poucas vezes, tem sido fundamental para o seu sucesso. Julgo que posso dizer, sem imodéstia, como responsável que sou pela operacionalidade desta comissão, que esta pequena equipa executiva, coordenada pelo Rui Pereira Dias, tem dado um enorme contributo para a criação de um quadro, simultaneamente estável, mas também aberto à inovação, de implementação de um modo sustentável em Portugal das melhores práticas de corporate governance. Para terminar, gostaria também de mencionar que contamos em todo este processo com o grande contributo da Comissão de Acompanhamento e Monitorização, a CAM, presidida pelo Pedro Maia, e da qual temos aqui presente 3 dos seus membros, a Ana Prestrelo de Oliveira, o Paulo Câmara e o Alexandre Luceneval, que saúdo especialmente e a quem agradeço as intervenções sempre pertinentes e o apoio desinteressado ao longo deste longo processo. Finalmente, e desculpem-me eu dizer isto, mas sendo pública a minha ligação ao IPCG, da qual sou vice-presidente da direção, queria deixar expresso que, como presidente da CAM, sempre dispus de todas as condições para desenvolver, com total independência e sem qualquer interferência, fosse de quem fosse, os trabalhos que competiam à CAM realizar. Muito obrigado. Muito obrigada. Passamos então a palavra para a última intervenção de abertura. Ana Prestrelo de Oliveira. Muito obrigada, Matilde. É com muito orgulho, naturalmente, que me encontro aqui em nome do Governance Lab, no caso, e ao lado da AEM e do IPCG, que já nos habituaram, quer um quer outra, hoje especialmente a AEM, mas ambos já nos habituaram a estas extraordinárias iniciativas. Cumprimento ambas as instituições, nas pessoas dos doutores Alexandre Lucena e Val e Duarte Calheiros, nome de referência na defesa de sistemas adequados de bom governo em Portugal. E eu congratulo-me, quer institucional, quer pessoalmente, muito com esta parceria. Eu falo em nome do Governance Lab, mas seguramente melhor do que ninguém caberia esse papel ao nosso coordenador, o Paulo Câmara, a quem dirijo um cumprimento muito amigo, e que é verdadeiramente um mestre na arte de estimular o pensamento, de reunir disponibilidades, de congregar esforços para o avanço dos temas da corporate governance, do seu estudo académico, prático em Portugal. É graças ao Paulo Câmara que muitos têm vindo a pensar nestes temas no meio dos seus afazeres tantas vezes tão complicados e de forma totalmente independente e desinteressada. E, portanto, fica um cumprimento muito especial também ao Paulo Câmara. Cumprimento também o meu colega e amigo, Rui Pereira Dias, que, como aliás já disse o Duarte antes, tem desenvolvido um trabalho extraordinário no acompanhamento da execução e da revisão também do Código de Governo das Sociedades. Finalmente, ao Abel Sequeira Ferreira e à permanente dinamização da AEM, que já nos habituou realmente a uma constante presença, é devido a um reconhecimento muito especial, longe de ser um reconhecimento, se quiserem, formal, de circunstância, porque se faz sempre nestas ocasiões, verdadeiramente
são estas iniciativas que fazem aquilo que tantas vezes falta, que é a ponte, evitar o corte entre a teoria e a prática. Nós temos muitas vezes assistido, cada vez menos, felizmente, à teoria e à prática como que a navegarem, uma espécie de navios que vão navegando lado a lado, quase sem se verem no meio do nevoeiro, e, no entanto, a dogmática é que orienta decisivamente a prática, mas é também a prática que, na verdade, salva tantas vezes a dogmática e a teoria de desvios errados. E, portanto, esta colaboração que tem vindo a ser desenvolvida em vários níveis é verdadeiramente decisiva. O Governance Lab, se me permitem, é um grupo de investigação, como eu dizia, independente, dedicado ao governo societário, reúne um conjunto muito variado de pessoas com diferentes formações, diferentes práticas, de diferentes geografias, espalhadas um pouco por toda a lusofonia, tem organizado conferências, eventos, obras coletivas, é também parceiro do Centro de Investigação de Direito Privado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e particularmente acompanha a pós-graduação de Corporate Governance e, portanto, é um grupo não institucionalizado que aparece aqui em vez de semiformais ao lado da AEM, mas que tem lançado um conjunto importante de obras sobre este tema. Eu posso falar à vontade porque é uma criação do Paulo e, portanto, deixa-me mais à vontade para fazer aqui o elogio. Temos obras muito variadas sobre o direito dos valores mobiliários, os acionistas e a governação das sociedades, o governo dos bancos, a designação dos administradores, o governo das organizações, o Código de Governo das Sociedades, anotado uma das primeiras obras e de referência, se calhar a próxima obra já quase pronta sobre a administração, seguramente vai tratar de muitos dos aspectos que são aqui abordados hoje e, portanto, atividade não tem faltado ao Governance Lab. E o Governance Lab está realmente permanentemente atento à evolução dos temas. E este tema do propósito das sociedades não é certamente um tema novo, sabemos que não é um tema novo, mas também sabemos que o foco que ganhou é totalmente novo. Pela primeira vez, o debate está a passar as fronteiras dos livros, da teoria, está-se a criar verdadeiramente uma cultura empresarial. É verdade que há problemas associados, o Alexandre falou de problemas graves associados, que são o outro lado da moeda, mas o que é certo é que mesmo que todas as declarações, nomeadamente a declaração da Business Roundtable, que alguns, cinicamente ou não, suspeitam que é um mero enunciado de princípios sem real correspondência na atuação empresarial, a verdade é que há aqui um impacto prático muito grande, no mínimo porque incentiva uma progressiva alteração das mentalidades e da cultura empresarial. Isso tem acontecido com muitos tópicos. Esta discussão, nós sabemos, tem muitas dimensões, vamos falar aqui em algumas hoje. Sabemos que a incorporação do stakeholder value na empresa, antes de ser um problema jurídico, é um problema de gestão, é um problema de cultura e o direito só parcialmente está lá. E por isso é que é preciso estar para não introduzir dificuldades e esse equilíbrio por vezes é difícil de fazer, temos de reconhecer isto. O direito diz-nos quais são os valores, quais são os interesses prosseguidos, tem o desafio grande de assegurar que esta ideia de que os administradores passam a ser responsáveis perante todos não se traduz numa responsabilidade perante ninguém, como em tempos discutíamos noutro evento coordenado pelo Governance Lab e pela AEM, se não estou em erro, e portanto o alinhamento estratégico que vai ser necessário é um alinhamento estratégico que vai ter duas dimensões, de cima para baixo e de baixo para cima, no contexto da empresa, e a cultura organizacional vai desempenhar aqui um papel fundamental. Mas não há incompatibilidade. Pode haver má gestão jurídica, mas não há incompatibilidade entre o shareholder value e o stakeholder value. É preciso as empresas conseguirem encontrar um equilíbrio, com o apoio naturalmente do legislador, e compreenderem que esta cultura organizacional de cumprimento legal, de conformidade com os valores e princípios da instituição, contribuem para reduzir a exposição aos riscos operacionais, aos riscos reputacionais, aos riscos de compliance. Há um interesse da própria instituição em seguir estes bons princípios de governo, agora quase reorientados ou parcialmente reorientados, se permitirem este avanço. Provavelmente a pandemia vai acelerar o processo, porque vai inevitavelmente reclamar um maior foco na justiça social e inevitavelmente chamar a atenção para este tema do corporate purpose. Nós já estávamos num momento de viragem, se quisermos, a pressão
que vai incidir sobre as empresas para considerarem um leque mais vasto de interesse na sua tomada de decisão e na sua atuação, inevitavelmente vai ganhar uma nova dimensão. E também por este motivo, em nome do Governance Lab, fica o meu agradecimento e fica sobretudo o meu louvor, mais uma vez, por uma iniciativa que não podia ser mais pertinente. Além de celebrarmos a AEM, temos de facto uma oportunidade para discutir temas que, pelo conteúdo e pelo momento, são absolutamente decisivos. E, portanto, com isto termino com um agradecimento realmente sentido pela oportunidade do Governance Lab estar aqui ao lado de duas instituições de referência no bom governo das empresas em Portugal. Obrigada, Matilde. Muito obrigada, Ana. Vamos passar então para a segunda parte da nossa conferência. Passo então a palavra ao Dr. Paulo Câmara, que eu creio que nos traz uma apresentação. Muito obrigado, Matilde. Muito boa tarde a todos. Começo por saudar as instituições e as pessoas que aqui as representam, a AEM, felicitando-a pela primeira década de atividade, com um abraço especial para o Bielsa Cara Ferreira e para a Matilde Peres. Também saúdo o IPCG na pessoa do Dr. Eduardo Calheiros e a AEM na pessoa também do Dr. Alexandre Lucenival. Estou aqui na qualidade de membro e coordenador do Governance Lab e também endereço aqui uma saudação especial à Ana Prestrelo de Oliveira, que comigo hoje partilha este chapéu. É um gosto estarmos aqui, estamos a comemorar 10 anos da AEM, estive envolvido na gênese desta associação e, portanto, para mim é um gosto muito especial estar convosco hoje. Não posso, no entanto, deixar de dar uma palavra de pesar, de homenagem pelo falecimento do professor Ferreira de Almeida, uma inspiração na minha vida e no meu percurso pessoal e académico. O professor foi um notável professor, um generoso mentor de muitas gerações de juristas, nas áreas de direito civil, direito do consumo, direito comparado, direito comercial, direito dos valores mobiliários. Foi, entre muitos marcos, coordenador do projeto do Código dos Valores Mobiliários. Na sua lição de agregação, falou-nos sobre doação e dávida, e a sua vida é uma demonstração prática de generosidade e de dádiva para com os outros. Ora bem, do que vos falo é do debate sobre o propósito societário, e este debate inicia um novo ciclo. Estamos a viver uma nova era. É uma era, como já aqui foi dito, que foi destilada ao longo de décadas de debate sobre responsabilidade social das empresas, sobre o papel dos stakeholders, mas entrou agora num registro diferente. Os marcos são conhecidos, já muitos deles aqui foram falados. Em 2018, o Código de Corporate Governance britânico recomendou a fixação de um propósito societário. Também nesse ano, os grandes fundos internacionais norte-americanos começaram a pressionar os CEOs para terem atenção a cumprir um propósito social na liderança das empresas que dirigem. Em 2019, em França, houve uma alteração no Código Civil para permitir a fixação do propósito societário nos estatutos. Depois temos a declaração do Business Roundtable, que, enfim, embora às vezes muito criticada, deu uma visibilidade importante a este tema, redobrada com o Manifesto de Davos, com várias iniciativas em termos da Academia Britânica sobre o futuro da empresa, e finalmente chega o tema também a Portugal, tema a ser tratado pelo meu colega Rui Oliveira Dias, que eu também aqui saúdo, e que recomenda no código do IPCG ao órgão de administração que explicitem que termos as estratégias e as principais políticas definidas procuram assegurar o êxito a longo prazo da sociedade e os contributos daí resultantes para a comunidade em geral. Portanto, estes são, no fundo, os pontos cardeais da discussão. É uma discussão, importa dizê-lo, estruturante, mas muito dividida, internacional, mas com vários níveis de discussão envolvidos, hard law, soft law, no law. Está aqui um mosaico muito diferenciado de posições e de sensibilidades. É um debate muito rico do ponto de vista da ciência jurídica, da ciência económica, mas também tingido por alguma retórica empresarial de public relations, e portanto temos que fazer aqui várias distinções e ainda mais
falamos numa altura em que a União Europeia se prepara para uma grande discussão. Eu tenho 20 minutos, um pouco mais, e, portanto, a minha proposta é de responder a 3 questões. Como pensar o propósito societário, em primeiro lugar. Em segundo lugar, como regular o propósito societário. E, em terceiro lugar, para os administradores, o que fazer, como agir em relação ao propósito societário. E, portanto, é só nestes 3 pontos que eu me vou centrar nos próximos minutos. Ora bem, em primeiro lugar, como pensar, como estruturar o tema. O tema, evidentemente, parte da constatação reconhecida de problemas graves de sustentabilidade ambiental e social. Sustentabilidade ambiental que ela é causadora de riscos para as empresas e, portanto, há aqui um fator de gestão de riscos por parte das empresas em função dos riscos de sustentabilidade, mas há também oportunidades, porque há uma transição da economia para uma economia sustentável e, portanto, aqui também há oportunidades a serem perspectivadas. E, por outro lado, problemas de sustentabilidade social muito agravados com a pandemia que nós atravessamos, desigualdades exibidas em todo o mundo e, sobretudo, a necessidade de compreender as ligações profundas entre as empresas, os stakeholders e a comunidade. E stakeholders aqui no sentido mais amplo, os trabalhadores, os parceiros, os subcontratados, a comunidade que mais diretamente é afetada pela atividade de cada empresa. A partir daqui, e isto é muito importante de notar, neste novo ciclo, começa por haver uma pressão do setor privado, não é? E, portanto, os grandes fundos internacionais a apoiar o ESG como critério de investimento, uma performance positiva de produtos ligados à sustentabilidade, portanto, fundos ESG, Green Bonds, Social Bonds, Green Loans, tudo isto são produtos novos que, de repente, o mercado tem uma enorme ligação e que tem também uma performance positiva do ponto de vista financeiro e começa a haver uma expansão do ponto de vista internacional. É muito interessante ver como em 2 anos o tema adquire uma dimensão claramente mundial. Evidentemente que eu foco-me aqui mais na Europa, Itália, Espanha, Finlândia, Portugal, com códigos com estas preocupações refletidas, mas códigos que vêm do setor privado e, portanto, claramente aqui uma pressão do ponto de vista do mercado. É evidente que um dos cuidados para nós pensarmos bem é vermos, mas que conceito é este de propósito societário? Eu faço aqui um apanhado de concepções principais para, à direita, nós procuramos extrair o mais importante daquilo que deve ser retido para, no fundo, depois construirmos um conceito. Em primeiro lugar, do Manifesto de Davos, a ideia de propósito com alguma coisa que é um compromisso e, no fundo, e que tem em perspectiva a criação de valor partilhado, não apenas pelos acionistas, mas também pelos stakeholders. Depois, as ideias de Colin Mayer, o propósito como uma resposta para necessidades de vários stakeholders e, portanto, esta ideia também de uma rede e de uma postura colaborativa onde se inserem as empresas bastante importante. Neste processo são produzidos lucros e, portanto, a ideia de que o lucro no fundo, é um resultado natural do cumprimento do propósito. Não há aqui também uma antítese. Depois a fórmula francesa, que é muito elegante e eu acho bonita, a ideia do propósito como a razão de ser, a razão última pela qual existem as sociedades, no fundo aquela ideia do why, do Simon Sinek, e depois essa mesma ideia é retomada também no livro do Alex Edmans, do Grow the Pie. O propósito é a razão pela qual uma empresa existe, quem serve, as suas razões para existir e o papel que desempenha no mundo. E o Alex Edmans fala muito na ideia de compreender aquilo que é a vantagem competitiva de cada empresa e encontrar os seus stakeholders especiais. Portanto, no fundo, esta ideia mais de proximidade, de ver quais são, em relação a cada empresa, os stakeholders e qual é que é a razão de ser. Também uma ideia de diferenciação do propósito de cada sociedade e de não padronização, o que é um aspecto bastante importante. Quando nós, portanto, pegamos nestes conceitos, temos depois que desfazer 2 sofismas que são importantes. O primeiro sofisma é o sofisma da
do antagonismo entre os acionistas e os stakeholders. Aquela ideia manicaísta, ou nós pensamos isto no ângulo acionista ou do ângulo stakeholders, e isto, enfim, muita literatura acaba por acolher esta visão, acho que ela deve ser abandonada. E hoje em dia nós já temos muitos apoios para esse abandono, a ideia de que o envolvimento, no fundo, um propósito por ser inclusivo, faz criar mais valor e também permite distribuir mais valor, e em vez de, como diz o Edmonds, de ser uma mentalidade de dividir o valor, mas mais de multiplicar o valor, este é um elemento bastante importante. Depois os estudos empíricos que demonstram que os fatores ESG têm um impacto positivo na valorização das ações e no desempenho financeiro. Portanto, há aqui vários estudos que também o dizem. Um livro muito importante do ano passado da professora de finanças, Rebecca Anderson, que fala na importância do propósito como função de motivação e mudança organizativa. Portanto, também esta ideia de alinhamento, o propósito como instrumento de alinhamento, eu acho que é também um dado fundamental. E, por último, num artigo muito recente, o Luca Henriquez também diz, atenção, os investidores institucionais percebem muito bem que esta lógica do propósito é uma lógica de convergência de valor entre o valor que pretendem, digamos, em termos financeiros, e um comportamento socialmente responsável. Portanto, em vez de aqui haver uma lógica de antagonismo destas duas visões, há uma lógica, se quiserem, de colaboração, de cooperação das partes interessadas. Enfim, também este novo mundo de pós-Covid apela muito a uma sociedade mais colaborativa, portanto, aqui um ponto importante. Segundo sofisma a desfazer, o board monotasking, e, portanto, aquelas ideias que vêm desde há décadas também, que nós não podemos ter vários objetivos, portanto, ter vários objetivos diminui o escrutínio e, portanto, a administração deixa de estar focada. Ora bem, não há nada mais multitasking do que a administração de uma sociedade e, portanto, eu julgo que isto também se desfaz e deve-se afastar. A resposta para esta objeção reside precisamente na fixação por parte de cada sociedade no propósito em termos claros e precisos, com objetivos concretos visados na sua atuação, com uma prioridade muito bem elencada e com uma hierarquização daquilo que são objetivos a cumprir, não do ponto de vista do seu propósito. Ora bem, isto quanto a pensar o propósito e quanto a regular o propósito. Há muitos autores que são muito, evidentemente, partidários de uma regulação invasiva e, portanto, aqui também temos que ter alguma modulação. Os livros do Colin Mayer apostam muito nesta vertente, enfim, regular para assegurar eficácia do propósito. É evidente que a minha visão aqui é um pouco mais distanciada. Em primeiro lugar, nós temos que ver que há vários tipos de empresas e essas empresas não podem ser reguladas da mesma maneira. E temos que evitar aqui uma espiral incontornável de regras que torna o tema do propósito daqui a uns meses num tema de compliance e de box ticking. Não é isso que nós pretendemos e, portanto, temos que distinguir grandes empresas, pequenas empresas, setor financeiro, setor não financeiro, e tem sido essa, desde já, a mensagem do legislador europeu, como eu rapidamente vou demonstrar. Temos um pacote grande de intervenções recentes na área do ESG e, no fundo, que comprometem as instituições financeiras com o seu propósito. A transposição da Diretiva dos Acionistas, a Diretiva dos Fundos de Pensões 2, o Regulamento de Informação sobre Desenvolvimento Sustentável, o Regulamento de Taxonomia. Se virem neste quadro, percebe-se que há uma preponderância da incidência sobre instituições financeiras e, evidentemente, não sobre pequenas e médias empresas, embora esteja em curso uma revisão da Diretiva sobre a Informação Financeira que vai estender as obrigações de prestação de informação não financeira, segundo se crê, também a pequenas empresas. E estes diplomas apostam muito no papel dos investidores institucionais, divulgando uma estratégia de investimento em ações, divulgando a sua política de envolvimento, como é que também se concretiza o seu propósito nesta vertente. E, portanto, desse ponto de vista, toda a ação legislativa da União Europeia tem sido de modo a distinguir os diferentes tipos de empresas
e não procurando aqui uma regulação geral sobre o propósito. É evidente que há também um estudo muito criticado sobre deveres de administradores e sustentabilidade, preparado pela Comissão Europeia e Ernst & Young, assenta em dados de países não EU, tem uma série de conclusões metodológicas contestáveis e teve o condão de provocar a ira da comunidade científica e, portanto, um exemplo claro daquilo que não deve ser a regulação nesta área. Ora bem, o que é que eu sublinharia como pontos essenciais na regulação aqui? Em primeiro lugar, centrar no papel dos investidores institucionais. E, portanto, os investidores institucionais é que podem ser os líderes, os dínamos desta temática, na perspectiva de gestão do risco, identificar riscos de sustentabilidade social e ambiental e de governance, pressionar as empresas a mudanças, mas pressionar, enfim, do ponto de vista da sua interação enquanto governance e, portanto, a dinâmica do mercado deve funcionar e é esse o fator que deve ser, na minha leitura, o principal a mover o caminho em direção a um sistema de governação baseado no propósito societário. Por outro lado, a importância da informação. É muito importante haver um ambiente informativo integrado sobre informação não financeira, e daí a importância já referida da revisão da diretiva sobre informação não financeira, e também de acautelar a veracidade da informação divulgada. Há poucos dias, a Comissão Europeia revelou um estudo sobre sites da internet, segundo o qual 42% dos sites da internet têm informações sobre sustentabilidade exageradas, falsas ou enganadoras. E, portanto, o greenwashing, aquilo que se chama o greenwashing, está muito disseminado. É importante combater isto. E vejam, à medida em que é maior a atenção dos consumidores, outro elemento de pressão, portanto, investidores institucionais e consumidores, pressão para haver um comportamento empresarial mais sustentável, temos também uma maior tentação de declarações de greenwashing sem base e sem coerência em relação àquilo que acontece na verdade, e portanto este sim é um ponto também que deve ser forte do ponto de vista da regulação. Ora bem, e o que fazer? Perante esta construção intelectual, perante esta construção regulatória, qual é que deve ser o papel das empresas? A meu ver, o papel deve ser fundamental e no centro está o papel do órgão de administração. E, portanto, eu vejo o tema do propósito societário como um tema que irá evoluir graças ao ímpeto, ao impulso, movido pelos consumidores ou pelos investidores institucionais, mas que tem como centro sempre as decisões da administração. Que decisões tomar? Em primeiro lugar, fixar o propósito societário, que tenha afinidade em relação às características da sociedade. Em segundo lugar, comunicar claramente o propósito, quer internamente, quer em termos externos. Ser coerente com o propósito que é divulgado e, evidentemente, ter políticas internas que apoiem o cumprimento do propósito. Depois, ponto mais difícil, a métrica para o cumprimento do propósito. Isto aqui é, se quiserem, na catedral do propósito societário, é a parte que ainda não está construída. Uma métrica para o cumprimento não existe ainda em termos universais. Aquilo que eu sugiro é que seja o caminho começado a traçar por cada empresa, vendo em relação a cada propósito o que é a métrica de cumprimento que se torna mais ajustado. Ter um sistema de escrutínio, constituir, se adequado, comissões especializadas, não é obrigar através de regulação, portanto, ver o que é adequado de acordo com o princípio da proporcionalidade e depois adotar políticas de remunerações alinhadas com o propósito. Aqui, vejam, o papel da administração é muito importante, o papel da liderança, dos líderes, mas também dos administradores não executivos, dos órgãos de fiscalização, dos ROCs. Todo o sistema de governação é convocado para esta matéria, para pôr em prática. É evidente que, para pôr em prática, o tema da remuneração é um tema fundamental, a remuneração deve estar alinhada com o propósito, os critérios de desempenho devem estar alinhados com o propósito e portanto, temos que encontrar, e cada sociedade deve encontrar aquilo que são os key purpose indicators. E, portanto,
deve haver aqui um avanço do ponto de vista das políticas remuneratórias. 2 exemplos importantes que eu gostava de dar a esse propósito. Em primeiro lugar, quanto às sociedades cotadas, portanto, a transposição da revisão da Diretiva dos Direitos Acionistas, que diz claramente que a remuneração deve garantir uma atuação alinhada com os interesses de longo prazo dos acionistas e promover uma atuação sustentável da sociedade. Aqui está a ideia de que deve procurar-se, em função de cada sociedade e das suas especificidades, aquilo que é indicador de desempenho e sistema de remuneratório que compense o cumprimento do propósito. E, por outro lado, nas instituições financeiras, o regulamento SFDR também a mesma ideia de que deve ficar demonstrado de como os riscos de sustentabilidade estão integrados na política remuneratória. É evidente que é um enfoque informativo, não se diz de que maneira é que devem estar, a escolha está nas empresas, o papel de novo liderante aqui nos órgãos de gestão, nas comissões de remunerações, para criar um sistema de incentivos que seja coerente com o propósito societário. Em suma, isto é um tema estratégico, um tema de mudança e um tema que tem que ser apropriado por cada empresa. Portanto, não esperem pela regulação, está tudo já disponível do ponto de vista daquilo que podem ser as opções de cada empresa. Não tomar o tema como um tema apendicular e integrar o tema do propósito nas prioridades da administração, no sistema de governação, nas várias áreas, nas áreas de recursos humanos, gestão de riscos, de comitê de investimento, comitê de remunerações, compliance. Pode haver depois os Purpose Directors ou os comitês ESG, isso já é um bocadinho... depende da estrutura de dimensão de cada empresa, mas é muito importante fazer com que haja uma assimilação do tema pelo sistema de governação, pela cultura. Portanto, a cultura é que vai determinar se este tema é ou não apropriado, assimilado transversalmente e continuamente pela organização, e depois na cadeia de distribuição de produtos ou serviços também nos subcontratados, e portanto fazer com que todo aquilo que seja a área de impacto da empresa seja envolvida na lógica do propósito. E, portanto, eu entendo que quem conseguir esta estratégia tem uma vantagem competitiva e quem mais rapidamente incorpora a lógica do propósito nos processos decisórios, nas estruturas de incentivos, na atividade diária, estará claramente à frente. É evidente, e sendo muito frontal, não temos um edifício já totalmente acabado. Evidente, do ponto de vista da informação, há algumas peças importantes que estão em falta, e há que esperar, nomeadamente, pela revisão da Diretiva da Informação Financeira. Do ponto de vista do escrutínio das métricas, também há um trabalho que deve ser feito, por um lado, ao nível da harmonização internacional, mas, por outro lado, também ao nível da adaptação e da reflexão em relação a cada tipo de empresa, em cada setor, e em relação a cada empresa e ao propósito que tem. E vale a pena, no fundo, também trilhar este caminho e continuar o aperfeiçoamento de um sistema de governação baseado no propósito. Vale a pena encarar este objetivo como prioritário e não é demais se este esforço se iniciar por parte de cada empresa hoje mesmo. E, portanto, a minha conclusão é esta: o aperfeiçoamento em termos equilibrados, em termos ajustados, não do ponto de vista de uma lógica top-down, mas de uma lógica bottom-up, assentando naquilo que são a dinâmica do mercado, eficazmente conduzida, mas não tolhida pela regulação. O aperfeiçoamento em termos equilibrados, como eu dizia, do sistema de governação baseado no propósito societário, promove o sentido civilizacional da atividade empresarial. Porquê? Porque explora o potencial das empresas enquanto instrumento, ao serviço não apenas dos acionistas, mas também ao serviço do bem comum. E com este termino e agradeço a todos a vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigada, Paulo. Passamos então para a segunda intervenção de fundo desta tarde. Dr. Rui Pereira Dias. Muito obrigado, Matilde. É com muito gosto que aqui estou com todos vós. Deixem-me então começar por cumprimentar todos, sendo que não queria deixar de começar por me associar à palavra de pesar pelo falecimento do professor Carlos Ferreira de Almeida, que todos nós muito
admirávamos. E de seguida agradecer a todas as entidades organizadoras, co-organizadoras deste evento, este convite, com naturalmente a ênfase na AEM, na medida em que estamos aqui a festejar os 10 anos da AEM. E portanto muitos parabéns à AEM, ao mesmo tempo, embora por metonímia se calhar já se confunda com a própria AEM, parabéns ao Dr. Abel Sequeira Ferreira, um grande propulsor das atividades desta associação. Enfim, eu vou tentar poupar tempo aqui para não amassar demasiado quem nos está a ouvir, e dizendo que preparar uma intervenção ainda por cima de fundo, como diz aqui o nosso programa, é também estar atento a quem vai falar à nossa volta, e por isso mesmo, sem ter falado antes com o Paulo Câmara, antecipei bem a completude de toda a sua análise, para lá de tudo aquilo que já antes tínhamos ouvido aos meus caros amigos Ana Pestrelo, ao Duarte Calheiros e ao Dr. Alexandre Lucenival. Isso permite-me estar aqui muito confortavelmente a fazer aquilo que eu mais gosto, que é, se o papel do Paulo Câmara foi o de esclarecer-vos, eu vou tentar agora confundir-vos. E vou começar por dizer, em full disclosure, que eu não sei exatamente o que é o propósito societário. Enfim, eu estou aqui como alguém que se dedica ao direito das sociedades, não propriamente à gestão das sociedades, menos ainda a quaisquer outras atividades de promoção dos interesses destes ou daqueles agentes económicos. Eu, no fundo, aparecendo apenas como jurista, eu tenho vontade de lhes introduzir aqui um bocadinho de história no que toca aos temas da governance, muito brevemente. Anos 60 do século passado, nos Estados Unidos, um professor de Direito Societário de Yale e depois de Stanford, Bayless Manning, escreveu um texto em que basicamente sepultava o direito das sociedades. Dizia que era um ramo da ciência jurídica que se tinha tornado obsoleto e fastidioso. E com uma bela metáfora pelo meio, eu não resisto a ler, ele dizia: o direito societário está morto nos Estados Unidos, todas as leis que se criaram sobre a base dessa construção intelectual que é a sociedade, lentamente se perfuraram e apodreceram. Não nos resta mais do que os nossos vazios estatutos sociais, como que enormes arranha-céus de vigas enferrujadas e que contêm apenas vento. Depois, nas décadas que seguiram, para a nossa salvação, aqueles que se dedicam a esta área, floresceram os temas da governação societária, ou da corporate governance, enquanto, digamos assim, o sistema operativo da sociedade. E é aí que encontramos também mais um passo decisivo na interligação entre as ciências jurídicas e as ciências económicas no tratamento deste tema, que, como a Ana Pestrelo Oliveira bem lembrou, não é um tema apenas jurídico, longe disso. Agora, hoje, que é como quem diz, como também a Ana referiu, já não é novo, mas já no último par de anos, o conceito de que todos vão falando no seio do direito societário e da corporate governance é então o do corporate purpose. E uma expressão que se vem traduzindo, enfim, já se falou muito aqui e tão proficientemente o Paulo Câmara que não vale a pena passar muito tempo, vem-se traduzindo como o propósito societário, o que é uma tradução boa, porque, para quem não sabe ainda bem o que ele é, porque torna-se confortável recorrer a um termo que não tem uma cunhagem jurídica própria no direito português. Ora, se há algo que eu aqui vos posso oferecer como, quanto ao que eu penso sobre o tema do propósito societário, então, antes de ir ao Código de Governo das Sociedades, mas isso demoraria 2 minutos e, portanto, eu interpretei o convite do Abel no sentido de ir um pouco a montante. O que eu vos posso dizer é, para além de que não sei exatamente o que é que ele é, posso também dizer que sei que ao mesmo tempo ele é várias coisas. Isto porque a ideia de propósito tem necessariamente que ser vista de uma maneira diferente, consoante a perspectiva em que nos coloquemos. E este é um ponto em que eu gostava particularmente de insistir, sobretudo pensando naqueles que me possam aqui estar a ouvir, sendo das áreas da gestão ou das finanças. É que a pergunta muito simples sobre se a sociedade ou a empresa deve ter um propósito, e qual é esse propósito, merece grelhas de análise distintas, e, consequentemente, possíveis respostas distintas, consoante estejamos a olhar sob o enfoque do direito, ou das finanças, ou da gestão.
um breve exemplo. Quando falamos de propósito societário no contexto financeiro, da análise financeira, a pergunta a ser colocada creio que será esta: será válido afirmar que o valor da empresa é medido pela cotação, isto é, pelo preço das participações no mercado? Esta é a solução básica das finanças, tradicionalmente. Então eu pergunto-me, será que essa perspectiva já mudou? Será que deve mudar? Será que a capitalização bolsista representa ou não o parâmetro certo para desenvolver um modelo da sociedade, uma teoria da empresa? Será que uma ideia de propósito permite hoje, na teoria financeira, mudar os modelos da empresa e o papel que é desempenhado por esse valor de mercado ou pela capitalização bolsista? Eu creio que é esta a questão a colocar na perspectiva financeira. Depois, quando falamos do propósito societário já numa perspectiva da gestão, se calhar a mais sensível para muitos dos que aqui estão. No fundo, o problema passa a ser saber qual é a melhor maneira de gerir para criar valor de uma forma sustentada e sustentável. Por outras palavras, embora, enfim, os gestores dirão isto melhor do que eu, trata-se parece-me, de uma questão de estratégia. Qual é a melhor estratégia para organizar os fatores produtivos e todos os participantes na empresa, de alguma maneira, desde investidores, a empregados, a clientes, a fornecedores, para que eles, trabalhando todos em conjunto, possam produzir os melhores produtos, prestar os melhores serviços, no fundo, fazer crescer a empresa. E sem tomar partido aqui fora da minha seara, não resisto a citar um antigo gestor americano que dizia que o shareholder value, esta centralidade que às vezes se dá ao valor gerado para o acionista, o shareholder value, é um resultado e não uma estratégia. Estes são, enfim, os problemas, as grelhas de análise financeira, a da gestão, sobre as quais eu nada sei. Se formos agora para a da lei, para o direito, eu posso lembrar que há quem veja nesta súbita concordância por parte dos CEOs das grandes empresas, como ficou patente no já falado aqui statement da Business Roundtable de agosto de 2019. E já naquele statement do Larry Fink que o Paulo Câmara referiu do ano anterior. E, portanto, há quem veja nesta súbita concordância com esta ideia de purpose, não propriamente a prova de que eles viram a luz, mas antes, mais pragmaticamente, se calhar mais cinicamente, que eles veem aí uma forma de evitar a intervenção política e a intervenção legislativa neste tema. E no fim de contas tratar-se-ia de mudar na aparência para que tudo pudesse ficar na mesma na realidade. Isto teria, visto, é perfeitamente plausível ver nestes termos, até tem um precedente de explicação teórica interessante no tema do direito das sociedades. Há quem apresente, como saberão muitos, nos Estados Unidos da América, o Delaware, aquele pequeno estado, é onde se incorporam grande parte das empresas mais valiosas. 2/3 do Fortune 500 é incorporado no Delaware e, portanto, aplica-se-lhe a lei do Delaware. Há quem entenda que a falta de concorrência do Delaware com outros estados, que também poderiam ser grandes estados de criação de empresas, se deve ao facto de que o Delaware não vai mais longe porque tem medo da intervenção da Federação Americana, da intervenção do Congresso, medo que, se for longe demais em certa perspectiva, porventura de defesa de um valor a curto prazo, de se centrar muito na posição dos gestores e não dos acionistas, se for longe demais, o Congresso vai intervir e vai perder então essa vantagem comparativa. No fundo aqui a lógica poderia ser a mesma, estamos a avançar de maneira a que não haja uma intervenção legislativa bem mais intensa, como isto nos Estados Unidos, é preciso ter presente que há propostas de Elizabeth Warren, propostas de Bernie Sanders, isto não é só uma coisa democrata, é uma coisa também republicana. O Marco Rubio também tinha uma proposta muito favorável, muito desfavorável ao shareholder primacy. Enfim, é perfeitamente plausível que este movimento tenha sido causado por esse receio. Isto não invalida algo que o Paulo Câmara já disse, que é a vantagem de isto ter trazido para a ribalta a discussão sobre o tema. E isso torna o ponto interessante.
Bom, vamos então à lei. De que maneira é que nós podemos alinhar a ideia de propósito com a lei portuguesa? Brevemente mencionando a lei portuguesa e depois o Código de Governo das Sociedades do IPCG. Na lei, é evidente, muitos têm lembrado, a Presidente do Conselho de Administração da CMVM, a doutora Gabriela Figueiredo Dias, já ouvi várias vezes mencionar esse ponto, que basta lembrar que o artigo 64 do Código das Sociedades Comerciais já admite perfeitamente a consideração, pelos administradores, de todos os interesses, a par dos sócios, interesses de outros sujeitos relevantes para a sustentabilidade da sociedade, tais como trabalhadores, clientes e credores. É o que está no artigo 64, número 1, a linha B. Portanto, já há aqui uma porta para a consideração desses vários outros interesses. Depois, quando vamos ao Código do Governo das Sociedades do IPCG, aí, tenho aqui, já no passado, nós poderíamos associar uma ideia de favorecimento da criação de valor de longo prazo para os acionistas na formulação originária do Código. Basta lembrar, o primeiro princípio dizia já, o governo societário deve promover e potenciar o desempenho das sociedades, bem como do mercado de capitais, e sedimentar a confiança dos investidores, trabalhadores e do público em geral na qualidade e transparência da administração e da fiscalização e no desenvolvimento sustentado das sociedades. Isto já estava na formulação inicial do Código do IPCG. E depois duas outras recomendações, eram a 531 e 532, na nova numeração são 527 e 528, já referiam quanto à remuneração, nesse caso, deveria refletir o desempenho sustentado da sociedade, não estimular a assunção de riscos excessivos. E, por outro lado, que o diferimento devia ser associado à confirmação da sustentabilidade do desempenho. Portanto, esta ideia já estava aí presente. Foi o código então revisto em 2020 e aí todas estas ideias que estavam no ar não passaram despercebidas àqueles que participaram nessa revisão. E, portanto, aquilo que se procurou fazer foi deixar uma marca clara que permitisse ser, de certo modo, uma âncora para a consideração de valores de sustentabilidade, criação de valor de longo prazo e, portanto, podendo albergar, de certo modo, a ideia do propósito. E eu aponto apenas dois. Por um lado, um princípio, que é o princípio 5.2b, também relativo à remuneração dos administradores, que agora no seu ponto 2 diz a remuneração deve garantir uma atuação alinhada com os interesses de longo prazo dos acionistas e promover a atuação sustentável da sociedade. E, por outro lado, uma nova recomendação que foi acrescentada, que é, na numeração então de hoje, é a recomendação 4.3, que é que, sem mencionar a palavra sustentabilidade expressamente, muito menos a palavra de propósito, faz uma menção expressa à ideia da importância da criação de valor de longo prazo. Diz-se no relatório anual, o órgão de administração explicita em que termos a estratégia e as principais políticas definidas na sociedade procuram assegurar o êxito a longo prazo da sociedade e quais os principais contributos daí resultantes para a comunidade em geral. Portanto, já existe aqui, de certo modo, uma âncora para o desenvolvimento de ideias associadas ao propósito e, portanto, seja ele o que ele for, eu creio que podemos avançar num sentido de favorecimento dessa criação do valor de longo prazo, também com base no Código das Sociedades, no Código de Governo das Sociedades, que dentro das limitações que devem ser reconhecidas a um instrumento de soft law, digamos assim, que temos no nosso sistema, dentro dessas limitações, contribui também, portanto, é a minha última palavra, contribui para o desenvolvimento dessas ideias também no sistema jurídico português. Muito obrigado. Muito obrigada, Rui. Passamos então para o Dr. Abel Sequeira Ferreira. Obrigado, Matilde. Muito obrigado pela introdução e por mais uma excelente organização desta conferência. Queria naturalmente associar-me ao voto de pesar que o Paulo Câmara muito bem nos trouxe relativamente ao Sr. Professor Carlos Ferreira de Almeida.
E começar por agradecer ao IPCG, ao Governance Lab, a Ana Pestrel de Oliveira, ao Duarte Calheiros, ao Paulo Câmara, ao Rui Pereira Dias, ao Alexandre Lucenival, por terem aceitado o nosso convite para se juntarem a nós nesta conferência. Conforme foi sendo antecipado e as intervenções já realizadas confirmaram, a reflexão que estamos aqui a realizar não é uma reflexão meramente teórica. Pelo contrário, reflete e configura uma discussão que é indispensável sobre a conciliação da criação de valor económico e de valor social no quadro da prosperidade das organizações no longo termo. E é uma discussão que, entre outros aspectos, deve abranger as suas consequências práticas, que são significativas, em especial no que concerne as iniciativas legislativas anunciadas e em curso, e que são suscetíveis de reconfigurar os modos de funcionamento dos órgãos de governo e o conjunto de deveres que impendem sobre os seus titulares. É o caso da chamada Sustainable Corporate Governance, a que vou chamar, sem grandes preocupações de rigor teórico ou dogmático, governo sustentável das sociedades. E por isso, nos próximos 20 minutos, vou trazer-vos uma reflexão e uma visão sobre este tema, que, como vão perceber facilmente, é muito crítica, designadamente em relação à iniciativa da Comissão Europeia, que tem precisamente este nome de Sustainable Corporate Governance, e por isso parece-me que é muito importante, desde o início, clarificar, separar as águas e evitar mal-entendidos relativamente à nossa posição sobre a sustentabilidade. Ora bem, não existem dúvidas quanto à urgência e importância da revolução em curso em matéria de financiamento sustentável. As alterações climáticas estão a afetar-nos a um ritmo acelerado e com impactos e gravidade crescentes, incluindo a nível económico e financeiro. Alcançar a neutralidade carbónica até 2050 implica um esforço de mudança, de modernização radical e transversal, para mais num ambiente de pandemia cujos efeitos, infelizmente, prevejo que vão estar connosco durante muitos anos. É um desafio quase sem precedentes. Uma revolução geracional para a economia, para as companhias, para o nosso estilo de vida. E, tal como, ao contrário do que por vezes parece pensar-se, não existe mercado de capitais sem empresas, também não existe nem existirá desenvolvimento económico e social sustentável sem o empenho, o trabalho e o esforço das empresas, das quais depende, na parte essencial, a concretização dos objetivos que têm vindo a ser estabelecidos para a transição energética. As empresas cotadas sabem, e sabem muito bem, que não podem passar à margem desta revolução. Pelo contrário, têm de permanecer na linha da frente desta transição, integrando na sua governação estratégica os fatores ESG relevantes para a criação de valor de longo termo para os seus acionistas e para os seus stakeholders. E têm-no feito. Os relatórios que vão sendo publicados demonstram que assim é, tanto em Portugal como pelo conhecimento que temos nos outros países da Europa. É por isso também, e permitam-me só esta passagem muito breve, que a AEM também tem como uma das suas principais prioridades estratégicas o reforço e aprofundamento do posicionamento da associação na primeira linha do conhecimento e da intervenção em matéria de finanças sustentáveis e sustentabilidade. Temos procurado contribuir para esta mudança, por exemplo, no quadro do Grupo de Trabalho de Alto Nível para a Reflexão sobre o Financiamento Sustentável em Portugal, na preparação e execução das linhas de orientação para acelerar o financiamento sustentável em Portugal, na formação de comissões especializadas internas à própria AEM ou disponibilizando ferramentas que permitem acompanhar todos os desenvolvimentos mais recentes através da informação relevante, selecionada e analisada, promovendo o debate sobre a sustentabilidade. Em síntese, que não haja dúvidas relativamente ao nosso compromisso com a sustentabilidade e a transição para uma economia mais segura, neutra em carbono, resiliente ao clima, mais eficiente na utilização dos recursos, mais circular, que seja um fator de competitividade de longo prazo para a economia portuguesa e para a economia europeia. Questão diferente é a de saber como deve ser realizada esta transição e, em particular, como devem ser articulados entre si os diferentes fatores ESG, naturalmente com destaque, porque é esse o nosso tema de hoje, para o fator G, governação,
e qual deve ser o papel da lei relativamente a este tema. Sabemos bem que neste novo ambiente ESG, o governo das sociedades vai ganhar uma importância acrescida. Provavelmente já não apenas para as empresas cotadas, para as entidades reguladas de interesse público ou para as grandes empresas, pois, entre outras razões, com a entrada em vigor já no próximo mês de março da SRDR, Sustainability Related Disclosure Regulation, que entre outros aspectos exige que as companhias sigam boas práticas de governação para poderem ser qualificadas como investimento sustentável, é provável que venha a aumentar o escrutínio transversalmente no tecido empresarial, também sobre entidades não reguladas, e é natural que haja também uma extensão do âmbito de aplicação de normas sobre informação e divulgação de informação, designadamente de informação não financeira. Ora, neste contexto, há iniciativas da Comissão Europeia para as quais me pareceu útil alertar-vos e sobre as quais me parece também útil partilhar alguma reflexão. A Comissão lançou designadamente, no passado recente, 2 estudos com relevância para esta discussão. O primeiro sobre requisitos de due diligence aplicáveis ao longo da cadeia de fornecimentos e o outro sobre Sustainable Corporate Governance. Não vou agora deter-me sobre o estudo relativo aos requisitos de due diligence ao longo da cadeia de fornecimentos. É um estudo que se foca fundamentalmente nos processos de due diligence relativamente aos impactos da sustentabilidade em matéria de alterações climáticas, de ambiente, de direitos humanos, de direitos dos trabalhadores e que procura, no fundo, perceber, aferir qual é, neste momento, o posicionamento das empresas na Europa relativamente a este tema e a esses processos de due diligence. Não vou aqui fazer uma análise desse estudo, apenas notar que esse estudo, para além de outras iniciativas legislativas em curso, tem também influência e é também considerado na consulta sobre Sustainable Corporate Governance, de que já vou falar um pouco mais abaixo. Ora, o segundo estudo é um estudo sobre o governo sustentável das sociedades, realizado pela consultora Ernst & Young, a pedido da Comissão Europeia, e é um estudo, conforme o Paulo Câmara há pouco já notou, que foi merecedor de muito abrangente e muito dura crítica, quer por parte do meio académico, quer por parte do meio empresarial. O estudo apresenta como principais conclusões as duas seguintes. Em primeiro lugar, nota uma tendência nos últimos 30 anos, o que desde logo parece um período de tempo extraordinariamente alargado, tendo em conta a velocidade de evolução da sociedade e da economia e dos mercados. Mas a primeira conclusão é que ao longo dos últimos 30 anos, as empresas cotadas na Europa ter-se-ão focado demasiado em benefícios de curto prazo para os seus acionistas, em vez de se focarem nos interesses de longo prazo das empresas. E, em segundo lugar, em termos semelhantes, detecta também uma tendência para um crescimento do montante pago em dividendos, em contraposição a uma diminuição dos rácios, quer de investimento, quer de inovação e investigação. Uma terceira conclusão que podemos acrescentar a esta é a de que a sustentabilidade acaba por não ter espaço nas considerações das administrações das empresas, na medida em que é de algum modo, fica de algum modo atropelada pelas políticas de resultados financeiros de curto prazo que são instituídas na maior parte das organizações. E o corolário destas conclusões do estudo é a recomendação de que a Comissão Europeia intervenha no sentido de legislar, não através de soft law, mas prioritariamente através de hard law, no sentido de promover mecanismos de corporate governance que sejam mais conducentes à adoção de políticas de sustentabilidade nas empresas.
Em termos muito sintéticos, o relatório da Ernst Young aponta 3 objetivos específicos para a intervenção futura da Comissão Europeia, quais sejam o fortalecimento do papel da administração relativamente à priorização dos interesses de longo termo das empresas sobre as políticas de curto prazo, o reforço das responsabilidades dos administradores, tornando-os responsáveis diretamente pela integração das políticas de sustentabilidade na estratégia corporativa e nos processos de decisão, e a promoção de mecanismos de corporate governance, por exemplo, ao nível da composição dos conselhos, ao nível das decisões sobre remuneração, ao nível do engagement com os acionistas e outros stakeholders, mecanismos que possam contribuir para maior sustentabilidade nas empresas. Porque é que o estudo foi tão criticado? E as críticas, curiosamente, vieram em primeiro lugar do mundo académico e só depois, numa segunda fase, no mundo empresarial, que demorou mais tempo a reagir. Bom, em primeiro lugar, porque o estudo tem falhas metodológicas absolutamente evidentes. Não respeita minimamente quaisquer das boas normas e regras de investigação empírica e académica. Não conseguimos encontrar no estudo a identificação das empresas que foram consideradas, não conhecemos o perfil dessas empresas, quer no que respeita à sua nacionalidade, à sua dimensão, aos setores de atividade em que atuam. Não temos sumários ou resumos das respostas e das diferenças nessas respostas relativamente às questões que foram colocadas. Não conhecemos os detalhes dos casos de estudo que são apresentados no relatório e que, na verdade, parecem mais ou menos inventados à medida para irem de encontro a conclusões que já se encontravam pré-concebidas. E, igualmente mau, ou talvez ainda pior, sabe-se que uma parte considerável das empresas consideradas para este estudo eram empresas do Reino Unido. E, portanto, a porção mais significativa das empresas consideradas seriam precisamente empresas do Reino Unido. E, portanto, estamos perante um estudo que pretende basear reformas legislativas num espaço europeu sem o Reino Unido, mas que assenta as suas conclusões, se é que assim se passa, porque nem isso conseguimos perceber, sobre uma realidade e um âmbito pessoal de aplicação que não corresponde depois ao âmbito de aplicação dessa legislação. E, portanto, em geral, o estudo foi considerado de forma praticamente unânime como ferido por preconceitos que faziam com que, na verdade, em vez de uma análise imparcial e completa dos temas e de dados que não estão disponíveis, acabássemos por ter uma confirmação de teses que já se encontravam pré-concebidas quando o mesmo foi solicitado. Se eu quiser traduzir de outra forma as conclusões do estudo, essencialmente aquilo que Ernst Young veio dizer à Comissão Europeia foi: existe um problema de enviesamento de curto prazo nos mercados de capital na Europa, e esse enviesamento é responsabilidade essencialmente de 2 protagonistas. Os investidores, por um lado, que pressionam as empresas nesse sentido, e, por outro lado, os administradores, as administrações das empresas, que se deixam pressionar dessa forma. E onde é que está o problema? O problema está em que a legislação existente não é suficientemente dura nem assertiva e, portanto, permite que isto aconteça. Devo ainda notar que o estudo é muito baseado, porque de facto a parte empírica parece falhar, é muito baseado em revisão da literatura, mas como foi notado por vários autores, é baseado em revisão da literatura favorável às conclusões do estudo, porque há reconhecidamente muitos outros autores, muitas outras publicações que não foram consideradas e que tinham uma visão e uma perspectiva diferente. É, portanto, uma metodologia enviesada. Se compararmos, por exemplo, com o estudo que a ESMA fez no final de 2019, relativamente também ao problema de curto prazo na Europa, encontramos uma metodologia completamente diferente, porque a ESMA teve o cuidado de fazer uma revisão de literatura, aliás, muito extensa, em que considerou opiniões
que seriam favoráveis e que seriam contrárias a uma determinada visão do problema. Mais grave ainda do que isso, o próprio estudo da Ernst & Young não se deu ao trabalho de apresentar uma definição do seu conceito central, de short-termism, portanto, não ajuda a resolver um problema que é o de perceber até que ponto é que o curto prazo, de facto, se relaciona com a sustentabilidade e em que termos é que esse relacionamento deve ser feito e essa articulação deve ser feita no futuro, se for o caso, através da inclusão de mecanismos na legislação sobre sociedades comerciais. Ora, esperar-se-ia que, na sequência das muitas críticas apresentadas, a Comissão Europeia tivesse, eventualmente, pedido um outro estudo ou tivesse arrepiado caminho relativamente àquilo que eram as suas aparentes pretensões originais. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. E a consulta pública que a Comissão Europeia lança sobre a iniciativa relativa ao governo sustentável das sociedades assenta, de facto, no estudo na Ernst & Young. É uma consulta que decorre até ao início da próxima semana, até dia 8 de fevereiro, que a AEM irá responder não autonomamente, mas através da European Issuers. Temos estado a discutir a versão final dessa resposta a apresentar. E a consulta, essencialmente, baseada no estudo da Ernst & Young, parece favorecer a adoção legislativa de 4 tipos de mecanismos de corporate governance. Criação de obrigações para as companhias no sentido de elas poderem endereçar e enfrentar os impactos da sustentabilidade ou os efeitos adversos da ausência de sustentabilidade na sua atividade, criação de novos deveres relativamente aos administradores das empresas, no sentido de os tornar responsáveis pela adoção pelas empresas de estratégias de longo prazo, estratégias de sustentabilidade e da consideração dos interesses de todos os stakeholders no desenvolvimento da atividade da empresa, e depois um conjunto de outros mecanismos destinados, por um lado, à remediação de eventuais efeitos adversos e, por outro lado, à concretização de novos mecanismos de governo, por exemplo, em matéria remuneratória, que possam, na perspectiva da Comissão Europeia, ajudar o problema que estão convencidos que existe, com base nas conclusões a que chegou a Ernst & Young. O questionário incluído na consulta, porque as consultas agora são feitas num modelo de questionário que, aliás, as torna bastante menos transparentes e que dificulta muito a resposta dos stakeholders às consultas e questionários da Comissão Europeia. O questionário apresentado ajuda a perceber alguns dos mecanismos concretos que estão em causa. O primeiro deles é a aparente intenção da Comissão Europeia de legislar sobre uma definição europeia do que seja o interesse das companhias, o interesse social. E aparentemente com uma base muito extensa, que pode ir até à inclusão do ambiente global, da proteção global do ambiente, no interesse da companhia. Há simultaneamente uma intenção de estabelecimento de deveres de due diligence relativamente às cadeias de fornecimento, conforme atrás já notei em relação ao primeiro estudo, e há depois uma panóplia de novos deveres a cargo dos administradores. Deveres para identificação de stakeholders e respectivos interesses relativamente à companhia, deveres de gestão dos riscos associados a esses stakeholders e aos interesses desses stakeholders, na medida em que eles sejam postos em causa pela atividade das empresas, deveres de identificação de oportunidades que resultem da promoção dos interesses dos stakeholders e não necessariamente dos interesses das empresas, criação de procedimentos e de mecanismos, se possível, science-based targets, que permitam enfrentar os riscos e os impactos adversos nos stakeholders
relativamente à atividade da empresa e, finalmente, uma pretendida obrigação de resposta equilibrada, que não se percebe se significa exatamente equilibrada ou igualitária, dos interesses dos diferentes stakeholders relativamente àquilo que seja a atividade de longo termo das empresas, em claro detrimento dos interesses de curto prazo dos acionistas. Infelizmente, ao longo do questionário, percebe-se, pela forma como as questões são formuladas e pela sua semelhança com as conclusões do estudo da Ernst & Young, que muitos dos pressupostos do questionário estão errados, ou na verdade são totalmente falaciosos, e pior do que isso, o modo como o questionário está organizado, com um número limitado de respostas possíveis, promove ele próprio resultados falaciosos em virtude da quase impossibilidade de respostas que divirjam da linha de orientação que está previamente traçada no questionário. Por exemplo, em muitas questões, não é possível discordar da produção de nova legislação sem simultaneamente discordar da importância de as companhias tomarem em consideração os fatores ESG, o que significa que se concordar com realmente a importância de as empresas integrarem fatores ESG na sua estratégia, parece estar a concordar-se automaticamente com a necessidade de nova legislação. Qual parece ser o papel das empresas na forma como a Comissão Europeia olha para este tema relativamente ao futuro? Parece ser um papel em que as empresas devem contribuir para a salvação do planeta, do ambiente, para a melhoria dos fatores sociais e de funcionamento das economias e da sociedade, o que está perfeitamente bem, mas em que são completamente ignorados os direitos e interesses dos seus acionistas e, portanto, se quiserem, dos investidores nas empresas. Os pressupostos da consulta, pela forma como foram construídos, ignoram, por um lado, que as entidades emitentes, as empresas cotadas, já estão perfeitamente a par destes problemas e da necessidade de atuação e já estão, de facto, a atuar. E, em segundo lugar, ignoram também a existência da legislação comunitária, parte dela, aliás, há pouco muitíssimo bem descrita pelo Paulo Câmara, que na verdade já dá resposta a um conjunto muito grande destes problemas que são elencados pela Comissão Europeia a partir do seu inquérito e da consulta que ainda está em curso. Parece-nos, e neste caso parece-nos, não é majestático, parece a AEM, parece a European Issuers, e é nesse sentido que temos estado a preparar a resposta, que esta forma de pretensa consideração ao mesmo nível de todos os interesses de todos os stakeholders pode contribuir para criar problemas e riscos que provavelmente não estarão a ser, nesta altura, devidamente ponderados. Uma complexificação incontornável dos processos de decisão ao nível dos conselhos de administração, uma quase impossibilidade prática de definir os limites para a Business Judgment Rule, com a criação de incerteza jurídica que daí resulta, uma responsabilidade praticamente ilimitada dos titulares dos órgãos de administração das empresas, o que obviamente irá suscitar uma enorme aversão ao risco por parte dos líderes das empresas, um grau de incerteza enorme relativamente ao funcionamento das cadeias de fornecimento, com o risco de poder paralisar o funcionamento das empresas e das suas administrações e, naturalmente, de ter um impacto extraordinariamente negativo nas decisões de investimento e, simultaneamente, de tornar o acesso ao capital por parte das empresas ainda mais difícil do que aquele que é neste momento. Eu teria muito mais para partilhar convosco relativamente a este tema. Não quero ser eu a não respeitar o tempo que nos foi atribuído e que atribuímos a nós próprios e, portanto, terminaria, no fundo, dizendo isto.
a iniciativa da Comissão tem a utilidade de, tal como todas as iniciativas que têm existido em termos de propósito societário, de obrigar a um debate sobre estes temas. Contudo, no estado em que se encontra esta iniciativa da Comissão, aliás, aparentemente contraditória com as restantes peças legislativas que têm sido publicadas ao abrigo das ideias de propósito e de sustentabilidade, esta iniciativa da Comissão parece-nos ser, sobretudo, politicamente motivada e claramente não tendo em vista aquilo que é a promoção do melhor ambiente para o desenvolvimento do trabalho e da atividade das empresas e, portanto, para o crescimento da economia a nível europeu. Isto já era assim quando esta discussão começou, é naturalmente muito pior e muito mais grave no momento em que nos encontramos perante uma crise pandémica com efeitos económicos que vão ser devastadores e que ainda não conhecemos e que ainda não vimos, e em que, portanto, está em causa, em muitos casos, o futuro das atividades empresariais e do negócio das companhias na Europa. É importante recordar, e também temos tentado fazê-lo, que hoje em dia o acesso ao capital é global. A Europa tem uma parte cada vez menor do acesso a capital em mercados de capitais no mundo, assistindo a um domínio crescente dos Estados Unidos da América e da China. O valor de mercado das empresas cotadas na Europa hoje provavelmente já não atinge sequer 1/10 do valor total de capitalização no mundo e, portanto, iniciativas deste género podem contribuir de forma, eu já nem diria inesperada, mas completamente contraditória com outros objetivos da União Europeia, dos legisladores e dos reguladores, podem contribuir para uma ainda menor eficiência de fornecimento de capital na Europa, para uma menor eficiência de gestão do risco na Europa e, portanto, parece-nos que as conclusões da Ernst & Young, as propostas da Comissão Europeia relativamente a este tema são inconciliáveis com o desenvolvimento dos mercados de capitais e com aquilo que são os melhores interesses das empresas e dos investidores. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu sei que já passámos aqui um bocadinho o tempo que tínhamos disponível para hoje, mas vou tentar colocar aqui só uma questão que nos foi endereçada no Q&A, dirigida ao Dr. Paulo Câmara. O Gonçalo Braga pergunta, aliás, pede para aplicar o Business Purpose ao caso da TAP. O regulador, o Estado destruiu a empresa, os stakeholders envolvidos, fornecedores, clientes, pessoal, acionistas, Estado, cidadão, financiadores, estão totalmente dependentes do Estado e dos seus financiadores. A TAP necessita de um propósito de curto prazo e depois de um propósito de longo prazo. Como definir? Obrigado, Matilde. Um apontamento muito breve. Em primeiro lugar, para dizer que, de facto, esta ideia do propósito societário é uma matriz que se aplica a vários tipos de sociedades. E esta questão em concreto é uma questão que interessa refletir do ponto de vista de dois ângulos. Em primeiro lugar, dizer que o propósito também vale para empresas com capital maioritariamente público. Portanto, também em relação a estas, a explicitação de interesses extra-acionistas é relevante, a criação de mecanismos de escrutínio em função desses interesses também é importante para assegurar alinhamento. Isto é a primeira ideia importante. A segunda ideia, até mais difícil, é esta, muitas vezes perguntam sobre isto. Como é que nós conseguimos gerir interesses de outros stakeholders quando estamos com prejuízos? E, portanto, como é que nós conseguimos ir além da agenda do curto prazo na gestão financeira se a empresa está com prejuízo? Ora bem, a minha resposta, e portanto, porque no fundo isso seria um caso que poderia ser utilizado para dizer, não, na verdade o propósito não funciona aqui. Este é um limite do propósito, aqui já não entramos. Eu não entendo isso, eu entendo que precisamente nestas situações, do ponto de vista da sustentabilidade social,
quando há que sacrificar postos de trabalho, quando há que fazer reconversões nas empresas, quaisquer que sejam, a importância de haver um alinhamento é muito grande. E, portanto, desse ponto de vista, o alinhamento com os stakeholders, mesmo em períodos dolorosos, a reconfiguração do propósito em fases mais difíceis das empresas, eu acho que é um objetivo fundamental que demonstra que mesmo nessas situações limites, o propósito é uma ferramenta de alinhamento, de escrutínio que deve ser aplicada. E, portanto, seria esta a minha resposta no tempo breve que dispomos. Muito obrigado. Paulo, dás-me licença que eu diga só só um ou dois aspectos, até porque isso me dá a oportunidade de, em 2 ou 3 minutos, referir um ponto que há pouco já não tive tempo. Reparem, tal como já aqui discutimos e já vimos que não devemos ter uma visão manicaísta em que separamos necessariamente shareholder value e stakeholder value, também não devemos fazer a mesma coisa relativamente a curto prazo e longo prazo. Curto prazo e longo prazo não são, por definição, necessariamente conflituantes. O longo prazo pode ser visto como uma série de situações ou de eventos de curto prazo. Mas ainda que não se concorde com esta visão, aquilo que claramente me parece que não se pode fazer é o que a Comissão Europeia também faz na sua consulta, que é considerar antecipadamente ou preconceituosamente que short-termism é igual a interesse dos shareholders e longo prazo é igual a interesse dos stakeholders. Há obviamente aqui um enviesamento. Os acionistas não têm sempre interesses de curto prazo, muitos acionistas têm interesses de longo prazo, e os stakeholders não têm sempre todos interesses de longo prazo, muitos deles têm interesses de curto prazo. E o exemplo clássico, sem ir agora ao caso concreto que estava na questão, mas dando um outro exemplo que é bem conhecido, é que se uma empresa decide fechar uma fábrica altamente poluente, seja voluntariamente, seja por imposição das novas regras relativas ao financiamento sustentável, esta decisão, que parece indubitavelmente benéfica para o ambiente e para os investidores, ou pelo menos para a parte dos investidores que estão interessados em investir em atividades verdes, esta decisão é naturalmente uma decisão que, pelo menos no curto prazo, é em detrimento dos trabalhadores dessa fábrica. E, portanto, há aqui um conflito entre interesses de longo termo e interesses de curto prazo, mas os interesses de curto prazo, neste caso, não são necessariamente, ou se calhar não são principalmente, dos acionistas, mas sim dos trabalhadores, precisamente um dos stakeholders que a Comissão Europeia parece querer ver tratado exatamente da mesma forma como os acionistas. E, portanto, a eventual criação de uma obrigação legal de total equilíbrio entre os interesses de todos os stakeholders, que é aquilo que neste momento ainda parece estar na mente da Comissão Europeia, levará a dilemas que não são resolúveis e levará a uma confusão e a uma incerteza jurídica que obviamente vão criar enormes problemas em termos de desenvolvimento da atividade empresarial e da atividade económica. Obrigado. Eu só acrescentava que eu acho que o episódio da semana passada, que é o episódio Reddit, é um episódio muito interessante de como na comunidade de investidores há muitos interesses de curto prazo, não é? E na verdade, o mercado e os stakeholders são feitos dessa dissemelhança de interesses. Nós, de facto, não conseguimos ter aqui uma visão monolítica e de convergência, mas é dessa riqueza que se faz, digamos, os projetos empresariais. Eu acho que não há que estranhar e também é natural ver que há perspectivas de longo e curto prazo também do ponto de vista de cada um dos stakeholders. Eu estou de acordo quanto a isso.
é evidente que o que eu gostava era deixar aqui uma mensagem de algum otimismo quanto àquilo que venha a ser o rumo da Comissão Europeia depois no final. Estamos ainda perante um processo de consulta pública e acho que para já o que é importante é mostrar atenção e acompanhamento em relação a esse processo e esperemos que os maus pronúncios que aqui foram por ti bem retratados depois não se confirmem na hora da verdade. Os meus maus pronúncios não são só teóricos, é que eu estive numa reunião com o Comissário Europeu e ouvi-o dizer coisas que tenho vergonha de repetir em público. E, portanto, nada disto está a acontecer por acaso. Isto corresponde mesmo a uma obsessão com a ideia de intervenção pública na administração das empresas. Abel, posso só dar uma nota? É que eu acho que esse é precisamente o ponto, é que se queremos manter uma economia assente na iniciativa privada, como parece ser o objetivo, há algum limite para esse tipo de intervenção, quer dizer, porque senão chegamos a uma economia na aparência privada, com capital privado, mas um bocadinho teledirigida por outros atores que não os sócios, que são quem tem lá capital. E é esse equilíbrio que eu procurei sublinhar que tem que ser alcançado sob pena de se pôr em causa o interesse de quem aporta capital. E ainda não se descobriu, penso eu, numa economia de iniciativa privada alternativa a isso. E esse ponto eu acho que é central. Tem que haver um equilíbrio, ainda que haja valores muito relevantes a prosseguir, e há-os, tem que haver um equilíbrio entre aquilo que é a autonomia dos sócios na gestão da empresa e essa intervenção pública. Eu acho que o Pedro está um bocadinho afastado agora, ou pelo menos tentativamente afastado, no sentido exagerado para o lado da intervenção pública. Muito bem, Matilde, ainda tínhamos mais questões, mas eu julgo que temos... Eu acredito que sim, acho que podíamos continuar aqui a dissecar o tema de noite dentro, mas vamos dar por terminada esta sessão. Agradeço uma vez mais ao IPCG e ao Governance Lab a participação nesta sessão e convido todos a seguirem a AEM nas redes sociais e a manterem-se a par de todas as novidades através do nosso site. Muito obrigada e boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde a todos, obrigado. Boa tarde a todos.